Olá, meus queridos amigos e querida família que eu amo muito, saudade de vocês, é da querida paróquia de Santo Antônio de Pádua. É uma alegria estar aqui com vocês aqui depois de tanto tempo e agora nós vamos então iniciar esse nosso novo programa da Web TV Santo Antônio, programa Identidade Católica, onde vamos nos aprofundar mais na fé da Igreja, na doutrina dos apóstolos, em tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo viveu e ensinou para nós. Então, é esse o nosso objetivo com esse nosso programa. O que a fé nos transmite? O que Deus quer nos ensinar? Quais são as vontades e a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o projeto de Deus para o mundo? Amém? Então, vamos começar fazendo a nossa oração, invocando a vinda do Divino Espírito Santo sobre nós. Vamos lá? Vamos preparar o nosso coração para que Deus possa iluminar nossa mente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus irmãos. Então vamos para o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro programa de hoje. E como nosso primeiro programa, vamos fazer primeiro, a pauta de hoje, vamos fazer uma apresentação do catecismo, como que o catecismo da igreja ele é estruturado, e depois vamos entrar num tema hoje, ainda não diretamente seguindo a ordem, desde a primeira página até a última página do catecismo, não vamos começar essa ordem hoje, vamos deixar para o próximo programa, que hoje, apesar de ser o primeiro, quero fazer uma edição especial, porque Santo Antônio foi sábado, então quero esse objetivo do nosso programa hoje, recordar um pouco do trabalho de Santo Antônio na defesa da doutrina da fé, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do catecismo da igreja. O catecismo da igreja, ele é a síntese de toda a doutrina da igreja. Toda a doutrina da igreja ela está sintetizada no catecismo. O catecismo da igreja ele é um fruto do Concílio Vaticano II. Uma das coisas que o Concílio Vaticano II apontava era a necessidade de um novo catecismo sintetizando a doutrina da igreja e atualizando a doutrina da igreja para as necessidades do mundo de hoje. Lembremos, a doutrina da igreja permanece imutável. Aquilo que é a palavra de Deus não muda, mas nós precisamos atualizá-la. O que quer dizer isso, atualizar? Colocar na linguagem de hoje o que Jesus disse. Colocar na linguagem de hoje a fé e a doutrina da igreja. Colocar a luz da palavra de Deus nas circunstâncias que nós temos no mundo hoje que não tinha na época de Jesus. Ou seja, hoje em dia nós temos muitas coisas novas que não tinha na época de Jesus, mas que a gente precisa dar um posicionamento da igreja à luz da fé sobre isso. Por exemplo, a questão da internet, as redes sociais. Não existia nada disso na época de Jesus. Mas à luz da palavra de Deus, o que nós podemos dizer que é a vontade de Deus, o que Jesus diria sobre isso hoje. Tá certo? Então, esse foi o objetivo da igreja, como consequência do Vaticano II, em querer produzir um catecismo. Não é?
O Catecismo da Igreja, como que ele foi produzido? Na época, o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé era o Papa Bento XVI, na época, o cardeal Joseph Ratzinger. Ele então formou uma comissão. Essa comissão trouxe ali os temas fundamentais da fé, por exemplo, Santíssima Trindade, os dogmas marianos, né? Maternidade divina, virgindade perpétua, Assunção aos céus e a Imaculada Conceição. Trouxe ali a doutrina sobre os sacramentos da Igreja, a sucessão apostólica, por aí vai, os diversos temas, a existência dos anjos, céu, inferno, purgatório, ou seja, os diversos tratados. Então, ele juntou essa comissão, pegou esses diversos tratados, a comissão ficou responsável de escrever ali uma síntese sobre cada um desses tratados. E isso foi enviado para os bispos do mundo inteiro. Se não todos os bispos, mas a maioria dos bispos de todos os continentes, de todos os países. Foi enviada essa síntese. Os bispos olhavam, avaliavam, e daí cada um tinha um prazo para emitir um parecer para a Santa Sé, para Roma, para a Congregação da Doutrina da Fé, dizendo se aprovava o texto ou se fazia alguma emenda no texto, né? Acrescentar isso ou retirar isso. E aí, a partir disso, que foi enviado todos esses relatórios para a Congregação para a Doutrina da Fé, foi feitas as adaptações, as correções, as aplicações, os incrementos, e daí se chegou a um texto final. O texto final foi lido e revisado na época pelo Papa João Paulo II, e então foi divulgado e publicado o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja, como que a gente busca qualquer referência? No final do Catecismo, infelizmente hoje eu não estou aqui com ele em mão, mas para a próxima edição já estarei com ele, porque eu estou em casa, na minha casa, por conta da pandemia, e o meu Catecismo ficou no seminário. Mas eu vou buscá-lo semana que vem, na próxima edição, no próximo programa, já estarei com ele em mão. E o Catecismo, como acontece com ele? Nas páginas finais nós temos os índices. E no índice geral, a gente tem ali o esqueleto do Catecismo. O Catecismo ele é dividido em quatro partes, e está ali o título de cada um dos assuntos que tem nessas 4 partes. Então, eu quero ver sobre os santos anjos. Vou lá no final, busco o índice geral e procuro lá onde está falando sobre os santos anjos. Ou então, eu quero a parte do Catecismo que fala sobre a fé. Aí eu busco lá no índice geral e vejo que a parte do Catecismo que fala sobre a fé, sobre os dogmas, é justamente a primeira parte, que é a parte onde ali vai ser destrinchado o credo, que é o símbolo da fé, onde está sintetizada toda a fé da Igreja. Então eu faço isso. Ou então, se eu quero um tema específico, um nome específico, por exemplo, eu quero estudar o que o Catecismo diz sobre Maria. Eu vou lá no índice onomástico, ou seja, o índice dos nomes, também está lá pelo final. E busco lá, Maria. Eu quero ver alguma coisa sobre a Santíssima Trindade. Então eu busco lá a Santíssima Trindade. Ou sobre os anjos. Ou sobre o paraíso, o céu. Aí eu busco lá no índice onomástico. E está ali os números. Aí, quais serão os números ali apontados? Os números ali apontados são os números dos parágrafos. As referências para a gente buscar no Catecismo da Igreja não são as páginas, mas os parágrafos. Do parágrafo tal ao parágrafo tal está falando sobre esse tema que eu quero estudar. Ou então, parágrafo tal, parágrafo 100, depois o parágrafo 500, depois o parágrafo 1000, estão falando sobre os sacramentos, um exemplo. Então eu vou lá e vou procurar não pela página, mas pelo parágrafo. Mas os parágrafos são numerados? Sim, exatamente, os parágrafos são numerados. Se você for abrir as páginas do Catecismo,
sempre aqui na margem direita, você vai ver um número ali em negrito. Aquele número em negrito é o número daquele parágrafo. Então você vai ver ali, 1466, em negrito, aqui no cantinho direito da página, né? Ou então, se é a página do lado de cá, no cantinho esquerdo. Aí você vai ver ali, no cantinho da página, aqui ou aqui, na margem. 1466, em negrito. Você sabe que aquele ali é o número daquele parágrafo. Tá certo? Então é assim que a gente faz a pesquisa sobre algum tema ou sobre alguma coisa no catecismo. Mas é bom que a gente não só use o catecismo como se fosse um dicionário para pesquisa, mas que nós que amamos a igreja e queremos aprender cada vez mais sobre a fé, que a gente pegue o catecismo, assim como a Bíblia que está aqui na minha mão. O bom católico, né, ele tem 2 projetos na vida dele: ler, estudar e aprofundar a Bíblia, a palavra de Deus, e o catecismo da igreja. Não é? Porque nesses 2 livros, e um complementa o outro, e ambos, um não contradiz o outro, pelo contrário, um complementa o outro, os 2 resumem toda a nossa fé. Tudo aquilo que Deus quis revelar por meio do seu Filho e dos apóstolos. Está ali, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e no catecismo da igreja. Então façam esse voto, esse projeto na vida de vocês. Tá certo? Então, falando sobre as partes do catecismo da igreja. O catecismo da igreja ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ela vai tratar da fé. Então a primeira parte, ela vai ser o que? A primeira parte ela vai trazer para nós toda a síntese da fé da igreja, não é? Nós temos ali o credo. Então no catecismo da igreja, a primeira parte do catecismo da igreja, ele pega o credo, o niceno-constantinopolitano, não o credo que a gente reza todos os domingos na missa, mas o credo niceno-constantinopolitano, né? Porque ele é mais amplo, ele é mais rico de detalhes, ele é mais completo, né? O que nós rezamos na missa, que é o credo apostólico, ele é mais resumido. Então o catecismo ele pega o credo niceno-constantinopolitano e vai ali destrinchando, não é? A fé da igreja todinha ali. Vai ali destrinchando todos os dogmas da igreja, a partir do credo. Tá certo? Essa é a primeira parte. É o que a gente chama o caminho da luz, né? O caminho da luz. O caminho da luz é a fé. É a primeira parte do catecismo, né? O catecismo é dividido em 4 partes e cada uma dessas 4 partes são chamadas de caminhos, né? Então a primeira parte vai tratar da fé é o caminho da luz. Por quê a gente chama de caminho da luz? Porque Deus é a luz e onde há Deus não existe escuridão. A fé, ela ilumina a nossa mente e a nossa consciência para que a nossa vida e a nossa consciência se abra para Deus. Então a fé é aquilo que ilumina o nosso caminho para nos encontrarmos com a verdade que é a luz. E que luz é essa? Deus. Então a primeira parte do catecismo, que é o credo, que vai tratar da fé e dos dogmas, é o caminho da luz. A segunda parte do catecismo vai destrinchar os 10 mandamentos da lei de Deus. Vai destrinchar todo o decálogo, os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés em 2 tábuas, no alto do Monte Sinai, não é? Os 10 mandamentos serão entregues ali a Moisés, não é? Isso daí vai ser destrinchado na segunda parte, né? A igreja apresenta no catecismo da igreja cada um dos 10 mandamentos e em cada um dos 10 mandamentos ela vai destrinchando o significado, a profundidade daquele mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que isso quer dizer para nós? Muita coisa. Então virão ali páginas e mais páginas explicando o que quer dizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas.
e apresentando as situações concretas da nossa vida, onde nós amamos a Deus sobre todas as coisas, como também, não é, as situações que vão ser relatadas ali, onde nós não amamos a Deus. Então, é destrinchado ali na segunda parte, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Ou seja, essa segunda parte é a parte que vai tratar da moral católica. Se a primeira parte tratava da fé, a segunda parte vai tratar da moral católica, não é? E a essa segunda parte nós chamamos de caminho da libertação. E é importante, meus irmãos, que vocês gravem isso daí. Por quê? Por que é importante que vocês gravem isso daí? Caminho da libertação. Justamente por uma única razão, né? A gente tem que tirar da nossa ideia que os mandamentos da lei de Deus, que a moral católica é um objeto, não é, para colocar cabresto na gente, para tolir a nossa liberdade. Não podemos jamais olhar para os 10 mandamentos, né? Falar da moral católica. Ih, já veio um chato lá falar de moral, né? É para falar que tudo é pecado, que não pode isso, aquilo, coisa chata, insuportável. Não. Se nós queremos ir para o céu, nós precisamos viver uma vida santa. Não há como nós queremos ir para o céu sem vivermos uma vida santa. E para vivermos uma vida santa, não há como viver uma vida santa e esquecer de viver a vontade de Deus na nossa vida. Tá certo? Não há como a gente separar uma coisa da outra. Vida santa de vida moral. Isso é justamente a moral que me mostra o que eu preciso fazer para ir para o caminho de Deus, e se eu não faço isso é porque eu estou indo para outro caminho. Então não podemos ver a moral da igreja como se fosse algo que vem para tolir a nossa liberdade, como se fosse algo ruim. Mas é justamente o caminho da libertação. Por quê? Porque o pecado nos torna escravos. E só a moral nos ensina o caminho da luz, o caminho de Deus. Porque só Deus nos torna livres. E para eu estar no caminho de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus na minha vida. Aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é a vontade de Deus. Então, na segunda parte, aprendemos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né? Aprendemos ali o caminho da libertação. O caminho que me liberta do mal e me faz viver como filho de Deus. Então, caminho da luz, caminho da libertação. Terceira parte, o caminho da salvação, ou caminho da graça. Caminho da luz, caminho da libertação. Fé, moral. Agora, o caminho da graça. No caminho da graça, o que nós vamos tratar no caminho da graça? A liturgia da igreja e os sacramentos. O que significa a palavra liturgia? Vem do grego leiturgia, que quer dizer serviço público. Mas o que isso tem a ver com a missa e com os ritos sagrados da igreja? Muita coisa. Porque na Grécia Antiga, o serviço público mais famoso que se tinha era o serviço religioso. Porque qual era a concepção deles? Por que o culto das religiões eram vistos como serviço público? Porque o culto ele tem o objetivo de quê? O sacerdote oferecer uma oferenda aos deuses para aplacar a ira dos deuses e garantir o benefício dos deuses para o povo. Então é um serviço público porque é um serviço em favor do povo, né? O sacerdote oferece os sacrifícios, as oferendas em favor do povo, para agradar a Deus e em favor do povo. Então a igreja assumiu esse termo liturgia para se referir ao conjunto de todos os seus ritos sagrados. E como nós sabemos, os sacramentos, os 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, são os meios mais eficazes que nos dão a graça de Deus na nossa vida.
e ter a graça de Deus na nossa vida é a certeza da salvação. Então a terceira parte do sacramento, do catecismo, o caminho da salvação, que vai tratar da liturgia e de explicar, além da liturgia, os 7 sacramentos da igreja. Por último, a quarta e última parte do catecismo, o caminho da espiritualidade. E como muitos santos mostram para nós, o que é a espiritualidade, ou a vida espiritual? A vida espiritual é a vida moral do cristão elevada à sua perfeição. Ou seja, a perfeição da vida moral do homem é a sua vida espiritual. Não há como eu buscar uma vida espiritual, uma vida de intimidade e união com Deus, se eu não pratico os 10 mandamentos. Se eu não me torno amigo de Deus, obedecendo a sua vontade e praticando os seus mandamentos, a sua vontade na minha vida. Então, a última parte trata daquele que é o topo dos 4 caminhos, o caminho da espiritualidade, né? Que é o caminho da união com Deus, que é o caminho da espiritualidade. E ali nessa última parte, o que vai ser apresentado ali? Ali, o catecismo apresenta para nós o Pai Nosso, na sua invocação Pai Nosso, e nos seus 7 pedidos, não é? E nos seus 7 pedidos. E ali, o catecismo vai explicar para nós o que é e como deve ser a vida espiritual do cristão a partir dos 7 pedidos do Pai Nosso. Ou seja, explicando o significado e a profundidade da oração do Pai Nosso, que é a maior de todas as orações, porque foi a oração que Jesus nos ensinou, a mais perfeita de todas as orações. A partir do Pai Nosso, ele explica para nós, explicando o Pai Nosso, ele explica para nós, o catecismo, como é a vida espiritual do cristão. Então aqui, com tudo isso, a gente fez aqui uma breve apresentação, não é, do Catecismo da Igreja. E a segunda parte desse nosso curso hoje, vou falar brevemente, porque isso depois a gente vai aprofundar mais à frente. Santo Antônio. Santo Antônio, ele tem 3 títulos na história da Igreja. Santo Antônio, martelo dos hereges. Santo Antônio, guerreiro de Deus. E Santo Antônio, guardião das Escrituras. Martelo dos hereges e guerreiro de Deus são 2 títulos concedidos a Santo Antônio, porque ele, além de ser doutor da Igreja, ele foi padre franciscano e doutor da Igreja. Ele, além de ser doutor da Igreja, ele se tornou doutor da Igreja justamente porque ele foi, na época, no século XIII, ele foi um dos maiores defensores implacáveis da fé da Igreja contra as heresias daquela época. A heresia mais famosa daquela época era a heresia dos cátaros ou albigenses. E o seu título de guardião das Escrituras, por 2 motivos. Primeiro, que na história da Igreja, pelo menos, se alguém quiser pode me corrigir se eu estiver enganado, mas em toda a história da Igreja, podemos arriscar dizer que Santo Antônio foi o maior pregador da história da Igreja. Se não foi o maior, foi um dos maiores. Primeiro por isso, a facilidade que ele tinha em falar da palavra de Deus. E, em segundo lugar, porque Santo Antônio, ele tinha um amor tão grande pela palavra de Deus, que ele sabia a palavra de Deus de cor. Ele citava qualquer versículo e passagem da Bíblia com uma facilidade, com um domínio fora do comum. Mas o que é isso, meus irmãos? Isso é o resultado de muitos anos, todos os dias, lendo, meditando e vivendo a palavra de Deus. Para muitos, Santo Antônio sabia a Bíblia de cor. Tanto que muitos arriscavam a dizer que se todas as Bíblias
do mundo fossem queimadas, bastava a gente recorrer a Santo Antônio, que ele poderia reescrever a Bíblia por inteiro, do Gênesis ao Apocalipse. Muitos acreditavam nisso, muitos dos seus confrades, que ele poderia reescrever a Bíblia inteira. Não sei se você já ouviu falar no filme O Livro de Eli. Tem um homem cego, né? O fim do mundo tinha acontecido, o Apocalipse, né? As bibliotecas todas perdidas, né? O mundo perdido, o mundo vivendo um caos. Ele precisava, o homem cego, ele precisava correr quilômetros e quilômetros até chegar num lugar onde ele iria realizar sua missão, que era chegar numa imprensa, não é? Que era chegar numa imprensa, numa fábrica, numa imprensa, e ali ditar para um escritor um livro muito importante que precisava ser reescrito, porque com o Apocalipse tinha se perdido todos os exemplares desse livro. E aí as pessoas que eu acompanho, não é, ficam curiosas, querendo saber que livro é esse, ele não fala. E aquela batalha árdua, várias pessoas tentando impedi-lo de chegar até esse lugar. Quando no final do filme ele chega ao lugar, ele deita como se fosse um divã e começa a ditar, palavra por palavra, vírgula por vírgula, desse livro que ele teve a árdua missão de decorar do início ao fim. Quando chega no final do filme, a gente entende que livro tão importante é esse e que ajudaria a humanidade a se reerguer a partir dali. Era a Bíblia, a Sagrada Escritura. Um filme lindo demais, O Livro de Eli. Quem puder, assista esse filme. Quando eu assisti esse filme, que eu vi no final essa história aí, que esse livro era, que ele sabia de cor e ele tinha essa missão de reescrever, era a palavra de Deus, na mesma hora eu imaginei Eli. Esse Eli seria na história da igreja Santo Antônio. Então, muitos dos seus confrades arriscavam dizer isso, né, que ele sabia a Bíblia de cor. Outros historiadores diziam que ele sabia o Novo Testamento, outros que ele sabia os 4 evangelhos. Mas o que a gente pode dizer com toda certeza que ele sabia não só as palavras, mas até as vírgulas e as pontuações, era o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, com toda certeza, ele sabia de cor. Então vamos lá. Falando sobre essa grande heresia da época que ele combateu. É a heresia dos cátaros ou albigenses. Que heresia é essa? Cátaro é uma palavra que tem relação com gnose ou gnosticismo. Não é? Os cátaros também são chamados de albigenses porque eles ganharam muita força na Europa, na época da Idade Média, no século XIII, século de Santo Antônio. Eles ganharam muita força e eles chegaram a ter 12 bispos. Eles chegaram a dominar 12 dioceses. 6 na França, no sul da França, quer dizer, uma no norte, 5 no sul da França. E 6 na Itália, todos no norte da Itália. E eles conseguiram espalhar a sua heresia por toda a Europa. Por quê? Os cátaros, eles ganharam popularidade na camada trabalhadora da população, né? Mercadores, tecelões, né? E depois que eles conseguiram alcançar a nobreza, né? A classe mais rica, né? A heresia dos cátaros, ela é como que eu posso dizer assim, ela é uma repaginação, ela é uma atualização de uma heresia da época dos apóstolos, que foi o gnosticismo. O que o gnosticismo pregava? Que a salvação ela não vem pela graça, que Cristo não morreu, resumindo aqui, né? Que o gnosticismo tem várias vertentes. A salvação não vem pela graça, Cristo não morreu por nós, a salvação ela só vem pelo conhecimento da verdade. Somente pelo conhecimento. Basta você conhecer a palavra de Deus e tudo o que Jesus ensinou e você ali é um iluminado. Você ali é um eleito. Só que é uma heresia que ao mesmo tempo que se tornou popular na camada mais pobre, é uma heresia elitista. Por quê?
Só aqueles poucos que conseguem chegar àquele alto grau de conhecimento sobre a verdade serão salvos. Não é? Por que eles se tornaram populares? Porque olha só, no gnosticismo, principalmente na heresia chamada heresia de Maniqueu, ou heresia do maniqueísmo, existe uma história de que existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom, que seria o nosso Deus cristão, criou o mundo espiritual. E o Deus mau criou o mundo material. Então, para os maniqueus, né, e para a maioria dos gnósticos, né, o mundo material ele é ruim. As coisas que vêm da carne, os prazeres que vêm da carne, do mundo, são todos ruins, nada presta. Né? A riqueza material também é demoníaca. Né? Então, a única coisa que presta é tudo aquilo que vem do Espírito. Então, só para vocês terem ideia, os cátaros acreditavam que o nosso corpo era uma prisão da alma e que a alma humana eram anjos que vieram do céu para a terra e estavam aprisionados nesses corpos, que são seus cárceres, buscando a libertação deles para voltar para o céu. Olha só quanta loucura. Então, por causa disso, os cátaros, eles rejeitavam a riqueza, né? Diziam que a riqueza é obra do demônio. Ou seja, não é possível você ser de Deus e você ser rico. Isso é impossível. Olha só que absurdo. Eles rejeitavam o casamento, porque o casamento conduz, né? O casamento leva à procriação, a criação é uma obra do mundo material, leva você aos prazeres sexuais e tudo aquilo que é do mundo e prazeres do mundo nada presta, não é? E além de rejeitar o casamento, rejeitavam as festas, rejeitavam as bebidas, rejeitavam um monte de coisa. Só que Cristo nunca pregou nada contra essas coisas. Gente. Vamos tomar o próprio exemplo de Cristo, né? Cristo, o que ele fez? Cristo, na sua vida terrestre, ele participava de festas. Ele gostava de participar de festas, de estar ao lado do povo, sentir com o povo o mesmo prazer, a mesma alegria naquelas festas. Jesus bebia vinho. Quem tiver dúvida, leia o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. 3 festas que Jesus participou e nas 3 festas regadas a vinho e tudo. E os fariseus o acusavam de glutão, comilão e beberrão. E Jesus vai e responde a eles. Né? Então, olha só, o próprio Cristo também aproveitou dos prazeres bons do mundo. Porque o mundo foi criado por Deus. Então o mundo é bom e muitas das coisas que o mundo cria são boas. Que Deus também deu inteligência ao ser humano para fazer coisas boas, para se alegrar também. E Santo Antônio foi esse grande pregador que combateu esses hereges, principalmente pregando passagens do Antigo Testamento, e os cátaros rejeitavam o Antigo Testamento, porque, dentre outras razões, o Antigo Testamento tem uma passagem lá do capítulo 1 de Gênesis que refuta e rebate todas as heresias dos cátaros. Qual é essa passagem? Gênesis capítulo 1. Não é o relato da criação do mundo. Deus disse, olha só, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz. A luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E nos 6 dias da criação, Deus fez as coisas e depois que ele fez, ele viu que tudo aquilo que ele criou é bom e perfeito. Então, da onde que o mundo material, como esses hereges diziam, é uma coisa ruim e condenável? Então, Santo Antônio refutava as heresias deles, justamente pregando em cima, principalmente, do relato da criação do mundo e da criação do homem. Porque aquilo que Deus faz é bom e perfeito. Se isso se desvirtua depois, é culpa do homem, que não abraça a vontade de Deus. Mas o que Deus faz é bom.
tá certo? E aí encerramos essa nossa reflexão hoje com uma afirmação aqui de Santo Antônio, que Santo Antônio, em uma de suas pregações contra os cátaros, olha só o que ele diz para os cátaros, esses hereges. A igreja está entre o céu e o inferno. Ela reúne ao mesmo tempo Pedro e Judas Iscariotes, o traidor. Ela reúne o azeite e o óleo sujo, o joio e o trigo. A igreja é como um corpo e todo ele precisa da cura, não apenas uma parte. Ou seja, refutando os cátaros, porque para os cátaros só quem seria salvo era essa elite que tinha chegado a esse auge do conhecimento da verdade. E ele vai e refuta dizendo isso daqui, tomando como base 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens, e não apenas uma parte, mas todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Meus queridos, até semana que vem, se Deus quiser.